Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Nós vamos continuar nossa conversa a respeito da fixação biológica de nitrogênio e nessa terceira etapa nós vamos conversar principalmente a respeito das associações simbióticas, né, da fixação de nitrogênio por meio da associação simbiótica. E a gente tem dois modelos principais para essas associações, que são as associações entre os rizóbios e as leguminosas e as plantas actinorrízicas e o actinomiceto franqui. Nesse contexto, a maioria da informação que a gente tem ela é proveniente do estudo das leguminosas com os rizóbios, né, e certamente nós vamos tratar grande parte dos modelos e das informações que nós vamos falar aqui, elas são oriundas desse modelo de interação, que é o modelo de interação entre rizóbios e leguminosas. Né? Então nós vamos começar conversando a respeito, né, de como essa associação se estabelece, quais são as características dela, né, e depois a gente vai falar um pouco do que esperar dessa associação, quais são os potenciais benefícios, né, e quais são as demandas para que essa associação seja bem sucedida. Então a gente tem, com relação à interação rizóbio-leguminosa, um processo que é bastante complexo, bastante intricado, né, e que envolve um reconhecimento, né, e um envolvimento genético de ambos os parceiros. Esse envolvimento genético leva à produção de uma estrutura específica para fixação, uma estrutura que vai estar presente somente em plantas que apresentam essa associação, e também, né, dentro dessa estrutura a gente vai ter bactérias que foram também diferenciadas para poder atuar nesse contexto de associação. Então, uma associação simbiótica obrigatória, né, muito importante e que traz, né, muitos benefícios para a agricultura de uma maneira geral. Mas é importante destacar que essa associação ela é muito específica, muito regulada, né, e por isso e também muito sofisticada em muitos aspectos. Né? Então, inicialmente a gente quer destacar que a interação da raiz com a planta ela é uma interação mediada, da raiz com as bactérias, é uma interação mediada por sinais químicos. Né? Então, a planta ela libera elicitores químicos que vão estimular a expressão de genes NOD nas bactérias. Né? As bactérias, por sua vez, produzem os genes NOD e liberam, né, no meio, né, para que esses produtos cheguem, esses fatores NOD cheguem à planta, e aí a planta ela passa a estabelecer fluxos específicos de íons, né, e passa a expressar todos os genes relacionados ao estabelecimento da simbiose, né, o estabelecimento da associação, inclusive iniciando a morfogênese dos nódulos. Então, logo depois desse primeiro contato, né, o que acontece depois dessa associação, o que acontece é a sinalização. Né, depois dessa sinalização e do reconhecimento, as bactérias elas acabam aderindo aos pelos radiculares rapidamente após, por exemplo, a inoculação. Né? Depois o número de rizóbios aumenta e o pelo radicular da planta ele sofre um encurvamento típico, né, para abrir espaço para a invasão da bactéria, né, e essa invasão da bactéria ela é mediada por um crescimento bacteriano muito específico na forma de um cordão de infecção. Esse cordão de infecção ele vai levar as células bacterianas até as células vegetais, as células da bactéria que vão estar envolvidas com a fixação, né, no interior do córtex da raiz. Né, e essas primeiras bactérias elas vão entrar, mas as bactérias, nem o micro-organismo ele entra diretamente no citoplasma das plantas, né, nem a associação micorrízica era assim, e aqui também não. O que acontece é que é formada uma membrana, né, peribacterióide que vai envolver essas bactérias, formando aquilo que a gente considera, aquilo que a gente chama de simbiosoma. Ao mesmo tempo, né, vai acontecer a multiplicação, e nós estamos vendo aí a multiplicação das células corticais, no sentido de formar uma nova estrutura na raiz, que é o chamado nódulo. Né? Esse nódulo ele é uma estrutura visível, né? É uma protuberância na raiz da planta, e essa protuberância ela vai armazenar no seu interior ele vai ter no seu interior todas as características para poder permitir o crescimento da bactéria e
a otimizar o processo de fixação biológica de nitrogênio. Nesse contexto também, as bactérias elas mudam a sua configuração, formando bacteroides, e depois de um certo tempo, esse nódulo ele acaba amadurecendo e permitindo a fixação de nitrogênio. Né? Existe uma estimativa para algumas plantas de que esse processo dure cerca de 15 dias, desde a infecção, né, inicial até o risóbio, até o nódulo funcional. Né? Esse nódulo funcional ele pode ser identificado, né, quando, principalmente nas bactérias, nas plantas como feijão ou soja, quando a gente pega um nódulo desse, a gente consegue partir esse nódulo. Se esse nódulo tiver a coloração avermelhada por dentro, a gente sabe que esse nódulo é um nódulo ativo e que ele está realizando o processo de fixação de nitrogênio. Dentro das células, as bactérias, dentro das células das plantas, as bactérias elas assumem uma nova configuração. As bactérias que inicialmente tinham um formato muito padrão e uma divisão celular bastante ativa, né, e que não fixavam o nitrogênio, elas passam a assumir um formato diferenciado, né, com uma divisão celular limitada e passam a ter a capacidade de fixar nitrogênio, né, na condição em que ela está presente. Essa imagem ela é bastante interessante porque a gente consegue ver as células do interior do nódulo, né, essas células com os seus simbiossomos, né, e com a membrana peribacterióide, e a gente percebe uma coloração vermelha aqui por fora. Essa coloração vermelha dentro dessas células é a coloração devido aí à intensa produção nessas estruturas nodulares da chamada leg-hemoglobina. O que é a leg-hemoglobina? É um tipo de hemoglobina, né, a semelhança da hemoglobina humana, produzida pelas leguminosas e que tem a função de capturar todo o oxigênio que está disponível nessas células para maximizar o processo de funcionamento da enzima nitrogenase. Né? Ao mesmo tempo, dessas células, a citocromo oxidase tem uma alta afinidade pelo oxigênio, que reduz ainda mais a tensão de oxigênio dentro dessas células. E com isso, o risóbio, o nódulo, né, ele vai apresentar uma estrutura, né, que permite a comunicação com o resto da planta, que isola que tem uma baixa penetração de oxigênio, que isola essa região do restante da célula e que, ao mesmo tempo, produz, né, leva à produção de uma grande quantidade de leg-hemoglobina, reduzindo ainda mais a tensão de oxigênio no interior dessas células para maximizar e para evitar ao máximo a inativação da nitrogenase. E com isso, a gente tem altas taxas de fixação acontecendo, a gente tem taxa de fixação muito superior a outros modelos de fixação de nitrogênio. Dentro da célula, o simbiossomo, né, a célula que vai produzir, né, que vai realizar a fixação de nitrogênio, ela vai ter uma alta quantidade de leg-hemoglobina. Essa leg-hemoglobina ela vai capturar as moléculas de oxigênio e, ao mesmo tempo, né, no simbiossomo vai acontecer a fixação de nitrogênio e a liberação de amônio. Esse amônio vai ser rapidamente utilizado pelas enzimas de assimilação de nitrogênio, né, e posteriormente vão ser direcionados para a produção de amidas e ureídeos, que vão ser transportados para o restante da planta e assim permitir com que o nitrogênio que foi fixado na condição de simbiose seja aproveitado para o restante, né, dos órgãos vegetais. Na simbiose, o transporte, coloquei essa imagem especificamente para mostrar que numa condição de simbiose, os simbiossomos eles produzem aqui o amônio ele é transformado em glicina e com o auxílio dos plastídeos, ele vai produzir amidas e ureídeos que vão ser transportados para a parte aérea e ali vão ser utilizados para a síntese dos aminoácidos. Em uma planta não associada, você não vai ter a presença dos simbiossomos, você vai ter a absorção de amônio ou de nitrato e você vai ter o transporte, basicamente, né, do nitrato ou, né, de outras formas de nitrogênio para a folha. E com isso a gente vai ter uma diferenciação importante, né, no fluxo de nitrogênio dentro da planta, quando nós estamos falando de plantas
simbióticas, né? Plantas que estabeleceram a simbiose com o rizóbio, né? Aqui a gente tem algumas imagens, né, de rizóbios. Existem rizóbios de crescimento definido, de crescimento indefinido. Aqui a gente tem os rizóbios de soja, né, com um crescimento bastante grande. Nós estamos vendo também os nódulos de alfafa, e nesses nódulos, né, de crescimento indefinido a gente consegue ver regiões mais avermelhadas, né, pela iluminação que eles estão colocando, normalmente você não consegue enxergar. E os nódulos caulinares de Sesbania também, que é outra espécie capaz de realizar a fixação biológica. Né? Então, em soja, o impacto da fixação biológica ele é gigantesco. A gente tem cerca de 80% do nitrogênio fornecido pela fixação, né? Então, tirando a adubação inicial em soja, né? Todo o resto é fornecido pela fixação de nitrogênio. Então, é um ambiente onde o processo de inoculação, né, a adaptação da própria planta ao cultivo, ela foi toda realizada para poder se beneficiar dessa tecnologia. No Brasil, a economia com a utilização dessa tecnologia é gigantesca. Então, a tecnologia que a gente espera numa cultura do agronegócio igual a soja, ela é gigantesca, alguns bilhões de dólares aí que são economizados de adubo, porque as bactérias estão fazendo o trabalho delas ali de maneira muito competente. Mas outras plantas também se beneficiam desse processo, então a gente tem um levantamento mais antigo, mas ainda assim interessante, mostrando a capacidade de diferentes plantas de acumularem, de realizarem a fixação biológica de nitrogênio. A gente vê a alfafa, ela é muito competente, o feijão calpi, a crotalária, né, o feijão guandu, a leucena, né, então o trevo. Então todas essas espécies vegetais, leguminosas, elas são capazes de ter altas capacidades, alto potencial de fixação biológica de nitrogênio, né, e por isso mostra que essa é uma estratégia que pode ser utilizada para a suplementação de nitrogênio de várias formas, né? Não só por meio da inoculação da planta que você está cultivando, mas também, né, quando a gente constrói, né, cenários de consórcio ou cenários de rotação de cultura, a considerar plantas leguminosas, né, e toda a sua capacidade de fixação passa a ser uma estratégia bastante interessante. Né? Dentre os fatores que afetam a nodulação, inicialmente a acidez do solo ela é bastante importante, né? Principalmente a presença de alumínio e de manganês, elas têm muito significativo. No entanto, né, aos poucos foram selecionados bactérias que são capazes de suportar essa acidez e ainda assim de conseguir altos níveis de fixação. Então, a seleção de estirpes adaptadas ela tem ajudado a superar essa limitação da acidez, e hoje a fixação biológica de nitrogênio é utilizada até mesmo em solos considerados muito com uma acidez alta. Né? Mas a presença de alumínio e de manganês são importantes limitantes. E a temperatura também é importante, né? Altas temperaturas no momento da inoculação não favorecem o estabelecimento da associação, né? Mas a temperatura ótima fica na casa de 25 graus, né? E isso é uma limitação que existe, mas acima de 37 graus realmente é uma temperatura muito, muito alta. Então a gente tem aí condições, né, pela própria característica do solo, de realizar a fixação, o estabelecimento da associação. No entanto, em condições de extrema temperatura alta, de temperatura extremamente alta, a gente pode esperar problemas na nodulação. Um outro fator interessante a respeito da fixação biológica, né, e das formas de usufruir a fixação biológica é justamente os fatores nutricionais. Né? Além de todos os fatores que atuam no crescimento da planta, né, a gente pode dizer, por exemplo, a gente pode destacar alguns aqui que vão nos ajudar a entender a importância desses nutrientes para uma boa fixação. Então, quando a gente fala de fixação biológica, às vezes o que falta não é a bactéria, às vezes o que falta não é estar a planta adequada, às vezes o que falta são nutrientes minerais para potencializar a fixação. Então, um exemplo de nutriente que está nesse aspecto é justamente o molibdênio, né? Que é um elemento extremamente móvel no solo,
mas ele faz parte da nitrogenase. Sem molibdênio, não tem nitrogenase ativa. Então, a presença de molibdênio muitas vezes pode melhorar a nutrição nitrogenada das plantas justamente por estimular a atividade da nitrogenase. Como a nitrogenase ela exige uma alta exige um alto investimento energético da planta, a presença de fósforo também é importante porque o fósforo faz parte do ATP, né? E com isso a suplementação de fósforo também é significativa para a realização da fixação biológica de nitrogênio. O ferro também, né? Mas nos nossos solos o ferro não é necessariamente um problema, porque o ferro vai estar presente como cofator das enzimas, ele vai estar presente também na lega-hemoglobina, né? Então ele é um elemento muitíssimo importante. Né? O cálcio ele é fundamental para a aderência do rizóbio, né, ao nódulo, né, aos pelos radiculares ali no início do processo de fixação. O enxofre ele é fundamental porque ele faz parte do centro ferro-enxofre da nitrogenase. O cobalto ele também é uma coenzima do nódulo e o níquel faz parte da função hidrogenase que está relacionado ali também com a característica e o funcionamento da nitrogenase. Então a gente vê todos esses elementos eles fazem parte. Né? Uma coisa muito interessante é verificar que muitas vezes a aplicação, a utilização de molibdênio acaba por melhorar a nutrição nitrogenada. Mas por quê? Porque de maneira até desproporcional. Mas por quê? Porque o molibdênio é um elemento traço, é um micronutriente que em baixas quantidades vai permitir uma alta produção de nitrogenase e uma alta fixação de nitrogênio. Bom, a gente espera ter contribuído para melhorar um pouco, acrescentar informações a respeito da fixação biológica de nitrogênio e para apresentar com um pouco mais de profundidade esse processo que tem tantos desdobramentos para a agricultura, né, e principalmente, né, quando a gente fala de agricultura que busca seguir os princípios da agroecologia, da agricultura orgânica e busca também sistemas mais sustentáveis e sistemas que tenham um menor input de adubos orgânicos e de todo o resto. Bom, a gente agradece muito a você que nos acompanhou até aqui e nos vemos em breve para falar, né, de outros aspectos relacionados à microbiologia do solo. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.